Ok, ainda analisando o período intertestamentos, nós vamos agora abordar o Império Babilônico. O Império Babilônico ele vai ser abordado a partir de 605 a.C. e vamos voltar os nossos olhos então para Davi e as 12 tribos constituídas. Então é uma rápida passagem de 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Daniel, Ezequiel e outros. Então, em Davi, as 12 tribos estavam unificadas. Ele passa assim para Salomão, que passa assim para Roboão. Roboão tem que tomar uma decisão. Ouvir os anciãos ou ouvir os jovens. Ele prefere ouvir os jovens. E os jovens falam para ele: aumente os impostos, aumente as taxas, mostre a sua força, mostre o seu poderio. Façam com que eles obedeçam a sua palavra pela imposição do poder, da força. Mas acontece que Jeroboão não aceita isso. E ele se rebela contra a casa de Davi. Ele fala: o que temos nós com a casa de Davi? Davi fica com sua casa, nós vamos para as nossas. E nisso só fica com Davi a casa de Benjamim. Aliás, metade da casa de Benjamim. Porque o resto das tribos, mais metade da tribo de Benjamim, fica com Jeroboão. E aí eles vão formar o reino do norte e Judá e a metade da tribo de Benjamim vão formar o reino do sul. Acontece que depois de um tempo, Jeroboão fica com receio de perder as 10 tribos e meia, e ele expulsa das suas terras os levitas. Porque quem não, senão os levitas, poderiam fazer com que Israel se voltasse novamente à casa de Davi? Porque o templo ficava nas terras de Davi. Logo, se os levitas permanecessem na terra, eles poderiam convencer o povo a unificar de novo o reino. Então, Jeroboão expulsou os levitas e colocou outro tipo de sacerdote pagão no seu lugar. E começou a adorar nos altos. Passado um tempo, o reino do norte começa a ter um decréscimo no seu poderio militar, nas suas atitudes, no seu modo de agir, modo de pensar, modo de falar. Então ele enfrenta um momento de declínio completo. Nesse momento em que eles estão enfrentando um declínio completo, que é bem próximo à ascensão da Síria e o domínio da Síria sobre o reino do norte, o reino do sul está aproveitando um momento de ascensão. Acontece que alguns representantes das tribos saem da terra de Jeroboão, na terra do norte, e vão para a casa de Davi, e vão morar e residir lá. Não muito tempo depois disso, a Síria invade e impõe o seu método de conquistar e dividir. Então ela vai matar todos os guerreiros, e aí vai pegar aqueles que estão na terra e vão explodir ao longo do Império Assírio. Então vão separar as famílias. As mulheres vão para a casa de prostituição no norte, os homens vão para os trabalhos forçados no sul, a leste vão os jovens para poder treinar para serem massa dentro do exército. Então não tinha como se reconstituir a família novamente. Israel foi explodido dentro do Império Assírio conhecido. Então, com isso se apaga o nome de Jeroboão da história e junto com Jeroboão se apaga o nome das 10 tribos ao longo da história, só ficando aqueles que foram para dentro do território de Judá, que foram os remanescentes, que foram uma pequena representação de cada uma das tribos. Mas acontece que depois disso vai entrar o Império Babilônico, e o Império Babilônico com Nabucodonosor vai conquistar o Reino do Sul e vai levar eles cativos para a Babilônia. 850 quilômetros, isso daria em linha reta. A gente sabe que não foram 850 quilômetros que eles caminharam, porque em momento nenhum eles fizeram trajetória retilínea. Mas a gente sabe que o método babilônico era diferente do método assírio. O método babilônico era de unificar e integrar. Ora, o que é isso? Eu conquisto um determinado povo e eu levo esse povo para dentro do meu país em levas sucessivas, de modo que eu vá colocando esse povo em bairros preparados, bem próximo da capital, de modo que eu possa observar a atitude deles, o que eles estão fazendo, e eu possa aproveitar o que esse povo tem de melhor. Então eu não vou levar aqueles que não têm utilidade para mim, eu vou levar para dentro do meu império aqueles que eu possa utilizar dentro de alguma área, uma área científica, uma área tecnológica, uma área de comércio, uma área de política. Eu vou aproveitar aquilo que o reino conquistado tem de melhor em benefício próprio. Esse é um método babilônico. Por isso, você encontra o Reino do Sul integrado dentro da Babilônia. Só para você ter uma ideia, essa linha tracejada é a linha que eles provavelmente fizeram de trajeto. Então não é uma linha reta em hipótese nenhuma. Então isso aí vai dar em torno de 1.300, 1.200 quilômetros. Em torno disso.
E essa área toda rachurada em amarelo é a área da extensão do Império Babilônico. Soma-se a isso a Ilha de Patos, que também fazia parte do Império Babilônico na época. O que aconteceu na Babilônia nesse período? Ora, a gente tinha o ofício real, o ofício sacerdotal e o ofício profético. O ofício real ele foi silenciado. Como não existia mais rei, não existia mais Israel, o rei ele foi silenciado, ele não pôde mais exercer o seu ofício. O sacerdote, por sua vez, ele foi impedido, porque o sacerdote existia, mas ele estava numa terra estranha, ele não estava no templo. O ofício dele é exercido no templo. Então, o sacerdote, por estar longe de Jerusalém, por estar fora do templo, o templo havia sido destruído, ele fica impedido de exercer o ofício sacerdotal. A única voz que não se cessa ao longo de todo o período babilônico é a voz dos profetas, dos quais se recaem todas as esperanças e responsabilidades caem sobre eles. Aliás, digo mais, se não fosse a voz profética, Israel teria sucumbido no meio do cativeiro babilônico. Mas foi a esperança, o zelo, passado pelos profetas, pela voz de Deus que clamava por intermédio deles, que fez com que Israel passasse pelo todo aquele momento de tribulação. E quando nós olhamos para a Babilônia, a gente tem que lembrar que o cativeiro babilônico foi completamente diferente do cativeiro do Egito. Na Babilônia, por exemplo, eles tinham direito à casa, eles poderiam comprar e vender a sua própria casa, eles tinham direito a comércio, eles poderiam comprar e vender coisas, eles tinham direito a gozar de uma certa liberdade política. Quando a gente olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram chefes da província, eles tomavam conta da província. Eles tinham direito a emprego, eles poderiam empregar as pessoas e poderiam ser empregados. Eles tinham direito a praticar a agricultura, a colher, plantar, vender. Eles tinham a possibilidade de preservar a linha sacerdotal, assim como também tinham a possibilidade de preservar a linha davídica. Eles não eram obrigados a fazer casamentos interraciais. Mas nada contribuiu mais para que o judeu voltasse às velhas tradições, ao velho judeu dos tempos de Moisés, como a sinagoga. Porque a sinagoga foi a união do judeu em prol de algo em comum. Porque eles estavam longe da sua terra, longe de Jerusalém. Ainda se diz que você pode retirar o povo de Jerusalém, mas você não pode retirar Jerusalém de dentro do povo. Então, eles não podiam mais estar em Jerusalém, mas eles tinham saudades da sua própria terra. Eles queriam retornar a qualquer custo. O que melhor fazer do que ler os estatutos, as ordenanças e os mandamentos como forma de resguardar uma memória da sua própria terra? Então, quando eles se reuniam na sinagoga para ler as Escrituras, e eles começavam a ler e compreender tudo o que havia sido acontecido com eles, foi por causa da desobediência deles, acerca de todas as coisas que Moisés falou que eles não deveriam fazer e eles fizeram, eles começaram a entender o que eles estavam fazendo ali. Daniel, por exemplo, ele diz que entendeu que o cativeiro babilônico ia durar só 70 anos, lendo Jeremias. Mas quando nós olhamos para Jeremias, nós verificamos que Jeremias aponta para Moisés. Então, Daniel entendeu, porque além de ter a carta de Jeremias, acesso a ela para ler, que era contemporâneo dos seus dias, ele pôde meditar nas Escrituras e entender por que Jeremias chegou àquela conclusão. Além disso, eles tinham direito à pecuária, eles poderiam se enriquecer naquela terra, e isso aconteceu. Eles começaram a se tornar ricos. Isso fez com que a maioria deles não quisesse retornar. Antes, quando foram libertos do cativeiro babilônico, eles explodiram-se ao longo do império conhecido. E expandiram o conhecimento acerca dos Deus revelado às nações pagãs. Então isso serviu de revelação aos gentios, tanto o período descrito nas Escrituras quanto o período não descrito nas Escrituras, os quais eles começaram a se espalhar entre as nações conhecidas. Tudo isso só foi possível porque o método babilônico era de unificar e integrar. Mas, enquanto isso acontecia com os judeus que estavam na Babilônia, aqueles que não tinham sido levados para a Babilônia porque não foram considerados úteis, eles estavam passando por um estado lastimável de miséria. E isso o próprio profeta Jeremias já tinha dito. Aqueles que vão para o cativeiro vão ficar bem. Aqueles que ficarem vão morrer de fome. E é óbvio que iam morrer de fome, porque, olha só, não temos mais um muro para fortificar a cidade, não temos mais defesa, não temos mais soldados, não temos mais império. As casas estão abertas.
enquanto o chefe da família está no campo, arando o terreno, preparando sustento para sua casa, alguém pode invadir sua casa, levar seus bens, saquear tudo que ele tem de valor e ainda maltratar sua esposa e seus filhos. Realmente, quem estava em Israel estava passando o maior tipo de miséria possível. E assim a gente termina a contribuição do Império Babilônico e a gente vai passar então para o Império Medo-Persa.